Olá pessoal, eu estou aqui para trazer para vocês compartilhar mais um jogo pedagógico. Hoje eu vou falar do cara a cara. Esse cara a cara eu preparei com os personagens do Maurício de Souza. É para o segundo, terceiro e quarto anos iniciais. Para trabalhar adjetivos. O link está disponível nos comentários. Os materiais disponibilizados são estes: os personagens que vocês vão utilizar no jogo, as perguntas. Então vocês vão imprimir e recortar os personagens e as cartelinhas de perguntas. Antes do jogo, deve mostrar o material aos alunos e explicar como se joga. Pode ser jogado em duplas, em grupos de 4 ou meninos contra meninas. Imprimir duplicado para cada grupo de jogadores. Por exemplo, se forem duplas, cada um terá suas cartas de perguntas e personagens. Se forem grupos de 4, será 2 contra 2. Então, cada dupla terá também as suas cartas de perguntas e personagens. E se for meninos contra meninas, cada time terá as suas cartas de perguntas e personagens. Supondo que sejam grupos de 4. Então, vão jogar 2 contra 2. Vai precisar de uma caixa para colocar entre os jogadores, para que eles não vejam as cartas dos adversários. Tipo assim, coloca ali no meio das carteiras ali para tampar a visão deles. Ou pode improvisar pirâmides de papel cartão, tipo barraquinhas, por exemplo, desse jeito aí. Fazer de cartolina ou papel cartão, que é mais durinho. Então vai recortar as cartelas dos personagens. Estas, tudo certinho, recortadinho. Depois vai recortar as perguntas também, que são essas. Tudo recortado. E agora eu vou mostrar como joga. Entregar as cartelas, um kit para cada dupla, e orientar que as coloquem sobre as carteiras viradas para cima. Então esse time aqui, dessa dupla de baixo aqui, já colocou as suas cartinhas. Agora o time de cima. Coloquei assim de ponta cabeça virado assim, porque já é da outra dupla lá de cima. Então ficou assim, cada dupla com as suas cartinhas espalhadas nas carteiras, viradas para cima. As perguntas podem ficar nas mãos dos jogadores mesmo, porque senão vai misturar os personagens com perguntas e não dá certo. E deve orientar então as crianças de comum acordo, cada dupla escolhe um personagem para que a outra dupla descubra. E eles vão esconder essa cartela da dupla adversária. Eles vão esconder, a dupla não pode ver o personagem que eles vão escolher, eles têm que ver, porque eles têm que ter uma visão para depois responder as perguntas. Então vamos supor que eles escolheram esses personagens aqui. O time lá de cima escolheu a Mônica, o time aqui de baixo escolheu o Cebolinha. Devem destacá-los, então, dos demais, lembrando que não podem trocá-los durante o jogo, porque tem criança que faz alguma malvadeza de trocar, percebendo que a outra dupla vai acertar, daí não pode. Então, eles destacam colocando lá no cantinho, então, da carteira. Um aluno de cada grupo será escolhido para sortear quem vai começar, qual dupla vai começar primeiro. E pode ser no par ou ímpar, no 2 ou 1, no maior número que tiver sorteado no dado. Um dos alunos da dupla que ganhou o sorteio vai começar então o jogo. Ele faz uma pergunta para outra dupla sobre o personagem que eles esconderam. Mas eles devem conversar entre eles antes, porque a pergunta tem que ser uma pergunta bem bolada, para ver se consegue tirar o maior número possível de cartas da carteira com aquela pergunta. Por exemplo, vamos supor que eles tenham escolhido essa. É feminino? Essa é a que tira mais carta. Então, o personagem é a Mônica. Perguntou se é feminino. A resposta: um dos dois deve responder sim ou não, se é feminino. Então, como é a Mônica, então a resposta é sim. E eles não podem mentir também. Tem que falar a verdade. Então, sendo sim, se é feminino, então a dupla que perguntou vai tirar todas as cartelas que os personagens são masculinos. Todos esses são masculinos. Chico Bento, Cascão, Bloguinho. Então, já foi tirado todos os masculinos ali de baixo. Já que é feminino, então os masculinos saíram fora. Um dos alunos da outra dupla agora vai fazer a pergunta para os adversários do personagem que eles esconderam. Por exemplo, vamos supor que eles vão perguntar se é masculino. Aí perguntou se é masculino. A resposta é sim, porque o personagem que eles esconderam é o Cebolinha. Então é masculino. Então nesse caso, se é masculino, a dupla que perguntou vai tirar todas as cartelas que são femininos. Todas essas daí, Samira, Rosinha, Pipa, Denise, etc. Então todas essas saíram. Agora a primeira dupla vai fazer a sua segunda pergunta. Então eles devem prestar atenção agora nos personagens que sobraram para decidir qual seria a melhor pergunta, para tirar mais cartas. Os personagens que sobraram foram estes, que são os femininos. Esses aqui de baixo. Eles têm que pensar bem na pergunta.
Uma pergunta que daria para baixar mais caro seria essa: usa sapatos? Aí a resposta é não, porque é a Mônica. A Mônica não usa sapatos. Então, se ela não usa sapatos, então todos os personagens que usam sapatos vão ser retirados, que são esses daí. Todos esses usam sapatos, então é bastante. Então, eles vão tirar bastante cartas. Todos esses vão sair. Então, só sobraram aqueles 3 personagens lá agora: a Magali, a Jurema e a Mônica. Então, já estão perto de adivinhar. Agora é a vez da outra dupla fazer a pergunta. Sobraram para eles os seguintes personagens, que são os masculinos. Aí, eles podem até fazer a mesma pergunta que a outra dupla fez, se usa sapatos, porque eles estão vendo lá que a maioria também tem sapatos. Mas vocês vão ver mais pra frente que não é uma boa ideia. É verdade. Eles teriam que considerar as 2 respostas sim e não, antes de lançar a pergunta. Então, vamos supor que eles tenham insistido nessa pergunta: usa sapatos? Aí é sim, porque o personagem é o Cebolinha, então ele usa sapato. Se usa sapato, então os personagens que não usam sapatos vão ser retirados, que são esses daí. Então dá para tirar só 5 personagens. Então a ideia não foi muito boa, só deu para tirar 5. Então eles têm muitos personagens ainda. Agora a primeira dupla vai fazer a sua terceira pergunta. Eles têm esses seguintes personagens aí: a Mônica, a Jurema e a Magali. Agora eles vão ter que analisar bem a pergunta. Que tipo de pergunta dá para fazer? Tem 2 possibilidades. Pode perguntar se é meio careca e se usa colar. Se escolherem esta, se é meio careca, dá para eliminar 2 personagens, e daí eles vão vencer. Porque a resposta será sim. Então, eliminando essas 2 personagens, eles vão vencer. Que ela é meio careca, então as 2 que não são meio careca vão sair. E se escolherem esta, se usa colar, só vai dar para eliminar uma. Daí o jogo vai continuar. Porque a resposta era não, então só vão eliminar a Jurema, porque só ela que usa colar. Supondo que tenha sido então essa opção do colar, sobraram a Mônica e a Magali. Então é a vez do outro grupo fazer a terceira pergunta. E eles têm muitos personagens ainda. Todos esses. Que eu vou colocar assim, melhor, para visualizar melhor. É muito personagem ainda. Então eles têm várias opções de perguntas. Todas essas perguntas aí dá para eles fazer com aqueles personagens lá. Vamos analisar uma por uma. Usa chapéu? Cebolinha não usa chapéu. Então só dá para eliminar o Zé da Roça. Usa boné? Também não usa boné. Dá para eliminar 2 agora. O Rolo Jeremias. Usa boina? Não usa boina, só dá para eliminar o Quinzinho. Usa óculos? Não, só dá para eliminar o Bloguinho. Tem cabelo loiro? Não tem, então dá para eliminar o Louco, o Franjinha. 2 também. Tem cabelo preto? Sim, tem cabelo preto. Então aqui dá para eliminar bastante, porque todos que não têm cabelo preto vão ser eliminados. Ali já são 6 eliminados. É meio careca? Sim, ele é meio careca. Aqui já melhorou mais ainda. Essa então é a melhor pergunta, que elimina 8 personagens. E eles ficariam só com 3. Essa seria a melhor pergunta, se eles tivessem essa ideia de analisar. Mas não cabe ao professor dizer qual é a melhor pergunta. Os alunos que precisam fazer as tentativas deles até descobrirem a melhor pergunta que elimina mais cartas. E o jogo vai seguindo até que reste somente uma carta na mesa, que se jogaram corretamente, será a resposta correta. Quem vence? Vence o grupo que responder corretamente primeiro. Só vale responder quando tiver uma carta na mesa. Ou seja, não vale chutar a resposta. Então eles têm esse costume de ficar chutando, não vale. Tem que falar para eles, a regra é essa. Se restar uma carta na mesa, aquela é a resposta. Se eles jogaram corretamente, aquela é a resposta. Então, agora umas atividades que eu vou sugerir para vocês é dividir os personagens e colar no caderno os personagens. Então divide entre a dupla e cada um vai colando a sua no caderno. E ainda pode escrever as características desses personagens. Pede para escrever mais ou menos umas 3 características de cada um. Eles vão escrever do jeito deles. Ou então pode colar a pergunta com os personagens que a respondem. Por exemplo, é meio careca? Aí tem esses 4 personagens que respondem a pergunta. Então pode colar junto com a pergunta os personagens que respondem aquela pergunta. E é isso, muito obrigada pela sua atenção. Se este vídeo lhe foi útil, se você quiser, pode retribuir doando alimentos para uma família carente. Deus lhe abençoe. Até a próxima.